Fala pessoal, tudo bem? Gabriel aqui, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu vou estar falando sobre um tema mais técnico, um aspecto operacional da Bolsa de Valores. Eu vou estar falando sobre Free Float e Tag Along, então vai ser dois temas em um vídeo só. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento, todos os dados que eu trouxer aqui é puramente para fins educacionais e informativos, para a gente estar ensinando um pouquinho mais sobre como que funciona a nossa Bolsa de Valores. Primeiro ponto é eu vou definir o que é o Free Float, né? O Free Float, em outras palavras, traduzindo ele, seria livre circulação. Ou seja, são a quantidade de ações que estão disponíveis para compra e venda no nosso dia a dia no mercado, tá bom? Então uma empresa apresenta um alto Free Float caso ela tenha boa parte das suas ações emitidas disponíveis para negociação no mercado. Vamos supor então que você tem uma empresa, essa empresa tem 1000 ações. E aí você é o controlador dessa empresa, você detém 500 ações. As outras 500 você abriu o seu capital na Bolsa de Valores para captar recursos, tá? Então investidores vieram, compraram um pedaço da sua empresa e agora essas 500 ações estão disponíveis para serem negociadas no mercado, o que gera livre circulação ou o Free Float, tá? Não é considerado ação de controlador, então no caso as ações minhas, por exemplo, dessa empresa, não são consideradas como Free Float, senão seria 100% da companhia em Free Float. Ações do governo, em mãos do governo, também não são consideradas, ou ações em tesouraria. Aqui, por exemplo, empresas públicas, né? Tipo o Banco do Brasil, é uma empresa aí de economia mista, que o governo detém uma parte das suas ações. Ou as ações que foram recompradas pelas companhias, como um caso recente que a gente detém, é a BBSE, que recompra suas ações, as ações vão para a tesouraria e elas não são consideradas do Free Float. Em outras palavras, elas foram retiradas de circulação. E agora eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos e onde consultar. Então eu vou passar duas ferramentas para a gente poder consultar um Free Float de uma companhia, o que olhar nesse Free Float, e vou trazer aí como que isso impacta a nossa negociação no dia a dia na Bolsa de Valores. A primeira empresa que eu citei é a BB Seguridade, BBSE3, uma empresa pertencente ao novo mercado, que também é um tema que eu vou trazer mais para frente, o que é o novo mercado, nível 1, nível 2 de governança. No caso da BBSE, ela é novo mercado, então ela só tem ações ordinárias ou ações que têm direito a voto. Tem aula no canal sobre isso, do Thiago, tá? E no caso, 66% das ações emitidas pela BB Seguridade, elas estão na mão do Banco do Brasil, que aí está o controlador. Então o controlador não entra no cálculo do Free Float. 3% das ações estão em tesouraria. No caso, elas também não são consideradas para cálculo de livre circulação. Então a BB Seguridade é um caso que eu citei, ela vem recomprando suas ações, colocando essas ações na tesouraria e elas não são consideradas para pagamento de provento e também não é possível comprar ou vender essas ações. Elas estão em sua tesouraria e elas podem eventualmente ser canceladas, tá? Ou vendidas novamente. Então a empresa pode fazer essas duas operações com ações em tesouraria. E o que a gente pode comprar então? Nós, os investidores institucionais, o investidor gringo, o que a gente pode estar comprando? Essa classificação aqui de outros, tá? Então esse é o Free Float, no caso 30,81% das ações que a gente pode comprar e vender. Esse site que eu estou utilizando é um Fundamentos, é um dos melhores sites que eu acho para a gente ter essa informação sobre os principais acionistas e as ações em circulação, até porque você vê a barrinha aqui em cima, a gente pode navegar entre períodos e ver como que a composição do grupo controlador foi se alterando no decorrer do tempo, tá? E eu tô falando isso aqui porque também tem um pouquinho a ver com o Tag Along, a questão de movimentações entre controladores, tá? Quando vender uma empresa, quando compra uma empresa, só que eu vou falar isso mais pra frente. Eu vou trazer agora um segundo caso para vocês. Agora eu trouxe uma empresa pertencente a outro nível de governança, a Ferbasa, que ela tem FESA 3 e FESA 4. São os dois tickers de Ferbasa. Só que provavelmente você só vê falar da FESA 4, Ferbasa 4. Por quê? A Ferbasa 3 quase não tem liquidez. E é aqui o que o Free Float impacta os nossos investimentos. Quando uma empresa tem um valor de mercado um pouquinho menor, ou seja, uma microcap, por exemplo, ou uma small cap que tem menos de 10 bilhões de valor de mercado, ela tem um baixo Free Float, ela também tem uma baixa liquidez. É mais difícil sair as ordens ali de compra e venda, sair negócios, o volume de negócios não é tão elevado. No caso da Ferbasa, olha só, temos ações ordinárias, final 3, e preferenciais, final 4 no caso da Ferbasa, e o total das ações. Então, no caso, existe um controlador, que é a Fundação José Carvalho, que detém 98, quase 99% das ações ordinárias de final 3. E apenas 1,05% estão em livre circulação
1,06% se a gente pegar as ações da Trígono Capital também, 0,11% em tesouraria. Então perceba como que o free float das ações ordinárias é muito mais baixo. A gente vai ver como que isso impacta na prática a precificação dessas empresas. No caso, suas ações preferenciais, aquelas que têm preferência no recebimento de dividendos, são mais da metade estão em free float, 59%. No total, 39%, quase 40% estão em livre circulação. Então olha só aqui no site do Investidor 10 falando sobre a Ferbasa. Essa aqui é a FESA 3. Provavelmente você não viu esse ticker ou não negociou ele. Olha o quanto custa uma FESA 3 hoje, R$ 11,85. E a primeira coisa que você pode notar é esse gráfico. Você vê como que ele parece mais quadrado? Isso acontece porque ocorrem menores níveis de negociação, ou seja, os preços podem permanecer os mesmos por mais tempo, devido a baixo valor de mercado da Ferbasa, sendo uma small cap, tá? É uma empresa gigantesca, mas quando a gente fala de valor de mercado comparando com as outras ações na bolsa, é uma empresa pequena, é uma small cap, tá? E apenas 1% das FESA 3 estão em circulação, o que tira essa liquidez da companhia. Só para você ter uma ideia, a liquidez média da FESA 3 é de R$ 3,83 mil. Agora, olha só a FESA 4, a ação preferencial da Ferbasa, que possui maior free float, mais de 50%. Hoje o preço de uma FESA 4 é de R$ 6,87. Percebe como que ela é quase metade do preço de uma FESA 3? Novamente, olha só, o free float e a liquidez impactando a precificação de um ativo. A liquidez da FESA 4 é muito maior, ocorrem mais negócios, o mercado acaba precificando de uma maneira diferente, e aí então quase R$ 7,00 para cada FESA 4, enquanto para a FESA 3 são mais de R$ 11,00. E quando falamos da liquidez média diária, olha só, R$ 3 milhões, uma liquidez muito diferente em relação à FESA 3. Um último exemplo aqui só para finalizar, vou trazer o Banco da Amazônia, o BASA 3, e no caso dele, olha só, 73% nas mãos da União, grupo controlador. Tem fundos de investimento que investem, né? 2 fundos de investimento investindo em Banco da Amazônia e quase 3% em free float. Então é uma empresa também que apresenta um baixo free float. E também ela tem um baixo valor de mercado, mais ou menos R$ 4 bilhões aproximadamente, o que provê para ela uma liquidez muito diferente também nas negociações. Ou seja, as ordens tendem a ser mais impactantes nas oscilações diárias e pode ficar pelo mesmo preço por mais tempo porque ocorrem menos negócios. Eu sei que eu estou repetindo bastante, mas é só para você entender como é que funciona a questão do free float. E apenas para comparativo, eu estou aqui com a Petrobras, tá? Esse gráfico aqui do Investidor 10 é da Petrobras, tem um valor de mercado de 435 bilhões de reais, é a nossa maior empresa da Bolsa de Valores. Olha a liquidez média diária de uma Petrobras, de uma Petro 4, né, que é um dos papéis mais líquidos que nós temos. Mais de R$ 1 bilhão, ou seja, sai esse volume de negócios por dia em média, tá? Então, muito diferente das outras empresas que eu apresentei anteriormente. Bom, pessoal, é o seguinte, agora eu vou estar falando um pouquinho sobre tag along. E eu fiz uma frase resumindo, eu vou entrar no site da B3 para a gente falar sobre os segmentos de listagem, tá bom? E no caso, tag along é o seguinte, é o tratamento do investidor minoritário em caso da alienação das ações aí do grupo controlador. Então, vamos supor que você detém uma empresa, certo? A empresa X, e você vai vender essa empresa para outra companhia, para outro investidor, no caso, você é o controlador, tá? O controlador dessa companhia. Você vai vender vai passar esse controle e vender a sua posição para um investidor, para uma empresa Y. E aí, no caso, o acionista minoritário que tem uma participação na sua companhia, ele vai ter um direito chamado tag along, tá? Então, cada nível de mercado possui um tag along diferente. No caso, vamos supor que o tag along dessa companhia é de 80%. E esse acordo fechado entre X e Y seja de R$ 10,00 por ação. No caso, o acionista minoritário vai ter o direito de que é o tag along, quando a companhia vai ser vendida para outra, e aí o acionista minoritário tem o direito aí de vender as suas ações através dessa ferramenta por uma porcentagem, por um preço aí definido em negócio, tá? Para ele não sair tão prejudicado, tá? É uma forma de proteger o pequeno investidor num caso de uma alteração de controle. Vamos lá, agora aqui no site da B3 você pode entrar aí nos segmentos de listagem. Então, ó, segmentos de listagem, vai ter novo mercado, nível 1, nível 2, Bovespa+, Bovespa mais nível 2, tá? Aqui vai ter as regras gerais sobre o que
a companhia tem que ter, pode ter, o que não pode. Então, por exemplo, nível 1, nível 2 em novo mercado, o quanto que ela tem que ter de ações em free float, tá bom? Existe uma regra para isso, exceto o segmento básico aqui, por exemplo, que não há regra específica. Os outros segmentos tem tudo quanto tem que ter em livre circulação, tá bom? Para poder prover liquidez para essa companhia, tá bom? Aqui você vai arrastando um pouquinho mais para baixo, você vai chegar aqui em concessão de tag along. E aqui embaixo você vai ver então a concessão de tag along. Então esse canto aqui está o segmento básico, por exemplo, que está 80% para ações ordinárias. Nível 1 do mercado vai ter 80% para ações ordinárias. Nível 2, 100% para ações ON, PN. No caso do novo mercado, 100% para ações ordinárias, porque não tem ações preferenciais. E aí vai Bovespa mais nível 2, nível 1, cada um vai ter a sua regra. Então se você tiver alguma curiosidade, entra aqui no site da B3, acessa o que você quer saber e você pode ter uma informação completa sobre como funciona cada nível de mercado. Aqui eu abri o caso do Bradesco, estou no investidor 10, aqui é o caso do Bradesco, e no caso, aqui é a ação preferencial do Bradesco, onde tem um tag along de 80%. O que isso aqui significa para o investidor de Bradesco? É que caso o controlador do Bradesco for vender a sua participação, a sua posição controladora para outra companhia que tem interesse em comprar o Bradesco, por exemplo, o acionista minoritário tem direito de receber 80% pelo menos aí da venda dessa participação. Então, no caso, hoje uma ação de Bradesco 4 é negociada, deixa eu ver quanto que ela custa, mais ou menos R$16,51. Vamos supor que eles acordaram a vender a esse preço de mercado. No caso de um acionista minoritário de Bradesco, ele poderia receber R$13,21 mais ou menos por cada ação, um desconto de 20% em relação ao preço atual que estava sendo negociado no mercado, supostamente numa possível troca de controle, certo? É assim que funciona o tag along. Eu trouxe aqui no caso também da Petrobras, que ela participa do nível 2, segmento de listagem, e ela tem um tag along de 100%. Ou seja, no caso de uma troca de controle da Petrobras, o acionista minoritário teria o mesmo tratamento do acionista majoritário numa venda. Então, se a empresa fosse vendida, vamos supor, por R$50 a ação, o acionista minoritário também teria a opção de vender suas ações por R$50, tá bom? No caso aí de não querer participar desse novo controle. É assim que funciona o tag along, tá? Fui um pouquinho mais enxuto na questão do tag along. Tem várias características técnicas sobre tag along, então entra no site da B3, dá uma estudada. Aqui é para trazer um contexto geral. Então tem segmento de listagem, que é uma coisa mais complexa para se estudar. Enfim, tem bastante itens que a gente pode estar observando nas ações. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal, tem outros vídeos no canal, tem mais aulas aí se você quiser estudar um pouquinho mais sobre ações. É isso, fico à disposição, até a próxima e tchau!